Seja bem-vindo ao Entre Irmãos, o seu bate-papo cristão para fortalecer a fé e viver a palavra com verdade. Olá pessoal, estamos aqui hoje no primeiro podcast da nossa rádio Conhecimento da Verdade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missões. A gente vai bater um papo com um missionário que ele atua fora do Brasil para entender como é viver a missão em outro país, os desafios de levar a mensagem cristã para diferentes culturas e o que ele tem aprendido nessa caminhada. Eu estou aqui com o pastor Marcos. Tudo bem, pastor Marcos? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia também, graças a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua caminhada e eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o senhor, conta pra gente um pouco sobre o que o senhor tem passado, de onde o senhor é, há quanto tempo está na missão e aonde tem trabalhado. Joia. Bom, eu sou o Marco Antônio, né, sou casado com a Rosana, temos 3 filhos, Moisés, Samuel e Elias. Somos de Minas Gerais, nascidos ali na cidade de Manhuaçu, e depois nos mudamos para Belo Horizonte, onde eu fiz o seminário, né, o seminário presbiteriano. Estamos envolvidos com o trabalho missionário desde 2001, né, onde fiz a minha primeira viagem missionária aqui na Ucrânia e depois na Ásia. E posteriormente fomos enviados para o campo para trabalhar ali na Ásia, né? Hoje estamos aqui na Itália. Eu sou pastor presbiteriano enviado pela APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Que legal. E como foi que surgiu esse desejo no coração de sair do Brasil para servir a Deus em outro lugar, em outro país? Como é que surgiu? Isso começou bem cedo, né? Ali aproximadamente 99, o ano 2000, quando eu estive em um congresso de missões na cidade de Barbacena, fomos convidados para estar ali. E eu estava na casa de um amigo e ali tinha um livro, né? O Clamor do Mundo, do Oswald Smith. E então, lendo aquele livro, eu tomei conhecimento de povos que ainda não ouviram o Evangelho, né? Quantos povos na Terra ainda não tiveram contato com o Evangelho, não ouviram falar de Cristo. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu era muito jovem e eu pensava, né? Como pode ainda ter lugares que Cristo ainda não está sendo anunciado, né? Onde o Evangelho ainda não está sendo pregado. E confesso que o meu desejo, ao ler aquele livro, era pegar uma mochila, sair e ir até os povos levando o Evangelho. Foi aí que despertou essa vocação missionária, esse desejo de levar o Evangelho a lugares onde há poucos ou não há nenhum missionário, onde a palavra de Deus ainda não está sendo pregada. Que legal. E isso falou com alguém da igreja, teve apoio de alguém lá da sua comunidade? Como é que foi? Sim, eu voltei para a minha cidade, né, Manhuaçu, e ali conversei com o pastor, né, e comecei a falar com outros irmãos. A minha esposa também sentiu o mesmo desejo, né, essa mesma vocação de levar o Evangelho, e começamos a estudar mais, entender mais o que é a obra missionária. Na época fizemos contato com alguns missionários, né, da Missão Horizontes, e fizemos contatos, convidamos esses missionários para vir até a igreja, para a gente ter um contato maior, e acabou que a igreja também foi envolvida através disso, né? E a Rosana, o senhor já conhecia ela? Nós já éramos casados, né? Nesse período aí já estávamos casados. Que legal. E como que é a fé no mundo lá fora? O que o senhor tem visto sobre a realidade espiritual nos lugares por onde o senhor foi? Conta um pouquinho pra gente. Sim, é aquilo que nós encontramos nas Escrituras, né? As pessoas em busca de Deus, né? Mas o buscam no lugar errado, né? As pessoas têm esse desejo, o que Calvino chamava, né, de sensus divinitatis, esse senso da divindade, né? Esse conhecimento inato de Deus, e por isso buscam a Deus, seja na fama, seja no dinheiro, seja em outros deuses, né? Seja nos bens materiais, enfim. O que a gente vê é isso. Em alguns lugares, como a Ásia, onde eu atuei, né, por mais de 10 anos, as pessoas ali adorando diversos deuses, diversas divindades, procurando agradar esses deuses.
Aqui no mundo ocidental, a busca por fama, né, por dinheiro, enfim, o que nós vemos é aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Nós vemos um mundo de pessoas como que não tem ovelhas, né? Como que não tem pastor, perdão. Ovelhas que estão sem pastor, né? Que estão perdidas e buscando algo e não encontram porque estão buscando no lugar errado, né? Só em Deus, só em Cristo nós encontramos a verdade e aquilo que de fato dá sentido à nossa vida, né? Certo. E qual que é a divindade que tem lá? O nosso ouvinte, nosso telespectador ali, às vezes não conhece, né? São muitas divindades, né? Se você olhar ali na Ásia, são muitos deuses e as pessoas sempre adorando esses deuses. Por exemplo, né, lá na Índia tem diversos deuses como Shiva, o Ganesh, né, Vishnu, e assim vai. São milhares de deuses. Se você for para a Tailândia, se você for para o Nepal, você vai encontrar esses deuses. No nosso mundo ocidental, os deuses são deuses materiais, né? São as coisas, né? São as possessões. Verdade. Que acabam se tornando um deus, né? Uhum. O pessoal busca mais as coisas do que a Deus, né? Sim, do que a Jesus. Sim, verdade. E quais são os aspectos culturais que o senhor conheceu que são diferentes da nossa quando o assunto é fé? Quando o assunto é fé, o que nós vemos é uma pluralidade, né? Eu citei aqui a Índia, né? Ali há uma pluralidade de crenças debaixo de uma só religião, e onde existem contradições, mas que são bem aceitas, que convivem pacificamente, né? Doutrinas como o Maia, né? Que o universo ele de fato não existe, ele é uma ilusão, né? E as pessoas, para encontrar a salvação, que na verdade é liberação, ela precisa se liberar desse ciclo de reencarnações, né? A pessoa vai se reencarnando, que é o samsara, e aí ela precisa descobrir que esse universo é uma ilusão, e que ela é o próprio Deus, né? Ela é o próprio Brahma. Quando a pessoa descobre, eu sou ele, eu sou o Brahma, eu então encontrei a minha liberação, né? O moksha, que seria a salvação dentro do contexto hindu, que é um contexto que eu conheço, né? Eu dei aula sobre hinduísmo no CTM, então é uma das religiões fora do cristianismo que eu mais estudei. Nossa, bem diferente mesmo. Bem diferente. Só para o nosso ouvinte de novo, o que é CTM? O CTM é um curso em patrocínio, né? É o Centro de Treinamento Missionário, e tem o CFM em São Paulo, que é o curso de formação de missionários da APMT. Ah, entendi. Legal. E fala pra gente como que é o dia a dia aí onde o senhor está. O senhor está na Itália, né? O senhor está aqui na Itália. Sim. Conta pra gente como que é o dia a dia aqui. Sim, nós somos enviados para a APMT, chegamos aqui na Itália há 1 ano e meio. É um país maravilhoso, de grandes oportunidades, há muitos pontos de contato para compartilhar o Evangelho. E o que mais nos alegra é a liberdade de poder expressar a sua fé, de poder falar de Cristo, de poder anunciar o Evangelho às pessoas, né? E o nosso dia a dia é esse, é de procurar. Nós estamos naquele momento de entender a cultura, né? Chegamos aqui há pouco tempo, aprendendo a língua. Estamos trabalhando em uma congregação na cidade de Monza. Ontem fizemos o nosso primeiro culto oficial, né, de inauguração. Graças a Deus. E graças a Deus, foi uma bênção. Tivemos muitos visitantes ali da própria cidade de Monza. Então, o nosso trabalho aqui é esse, de plantar igrejas. E estamos naquele momento ainda inicial, que todo missionário passa, né, de conhecer a cultura, fazer amizades, o que é muito importante. Conversar com as pessoas, entender a cosmovisão das pessoas, como o italiano vê a vida, como ele enxerga a fé, né? Então tem sido desafiador, mas tem sido muito abençoador para mim, para minha família, né? Para minha esposa Rossana. Que legal. E é interessante porque aqui na Itália não é igual no Brasil, que no Brasil você tem a opção de escolher a congregação que você quer ir. Aqui não. Aqui é bem diferente. Aqui não tem tanta opção igual tem aí no Brasil, né, sim, pastor? São poucas igrejas, sim. São poucas igrejas. Às vezes os irmãos viajam longas distâncias
para congregar, né? É algo aqui muito natural. Certo. E as pessoas elas costumam ouvir sobre Jesus com interesse? Eles têm algum tipo de receio? Ou eles não querem ouvir? A minha experiência, né, a nossa experiência, eu digo em relação à minha esposa também, né? A nossa experiência tem sido muito positiva, né? Quando eu digo, né, que eu sou um pastor, que eu estou aqui como missionário, eu sou um pastor reformado de uma igreja cristã histórica, a receptividade tem sido muito boa, né? Não quer dizer que as pessoas logo se convertam, né? A conversão é uma obra de Deus, né? Do Espírito Santo. Sim. Isso não cabe a nós. A gente é só um instrumento. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas proclamadores, né? Anunciadores. Então, mas a nossa experiência tem sido muito positiva. As pessoas têm ouvido, né? Têm escutado. Agora, esperamos que tudo isso, que o Espírito Santo use tudo isso, né, o testemunho, não apenas nosso, mas de toda a igreja, afinal de contas, somos todos missionários, né, toda a igreja precisa estar envolvida anunciando o Senhor Jesus. Nós esperamos que isso seja instrumentos nas mãos de Deus para alcançar os italianos. Certo. E a Rossana tem participado no evangelismo também com o senhor, né? Que eu reparei aqui que o senhor está falando da Rossana, então ela tem te ajudado também nessa parte, né? Sim, estamos todos envolvidos, né? A Rossana, ela está naquele processo ainda também de aprendizado da língua, né? Eu tenho um pouquinho mais de facilidade, então já consigo me comunicar, mas a Rossana sempre esteve do meu lado, né? Sempre apoiando o ministério, como aquela adjuntora idônea, né? Sempre participando em todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida dela. Que legal. Agora eu quero fazer uma pergunta diretamente para o senhor. Sim. Quais foram os maiores desafios, ou qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou como missionário? Tem algum? São vários, né? São vários os grandes desafios que o missionário enfrenta, né? Em primeiro lugar, chegar numa cultura completamente diferente, né? Quando nós fomos para a Ásia, chegamos ali em uma cultura muito distante da nossa e tivemos que nos adaptar a uma comida diferente, a uma língua diferente, a um modo de ver as coisas diferente. Não tínhamos ali brasileiros, né? Aqui na Itália a situação é um pouco diferente. Chegamos aqui, encontramos muitos brasileiros que nos recepcionaram, nos deram atenção, fizeram amizades. Isso nos ajudou muito aqui na Itália. Aqui também é uma cultura mais próxima da nossa, mas ali na Ásia realmente foi a questão de adaptação cultural, né? Conhecer realmente a cultura, se adaptar ao clima. Esses foram grandes desafios para nós, né? E eu tive que me dedicar muito tempo cuidando da família, né? Cuidando da esposa, dos filhos, ajudando-os nesse processo de aculturação, né? De ver o país como nosso, como parte daquele país. Que legal. E o que o senhor tem aprendido sobre Deus e sobre o senhor mesmo nessa jornada? Bom, são muitas lições, né? Porque, na verdade, o missionário, ele não só trabalha no campo, mas o campo também trabalha no missionário, né? Deus usa o campo, Deus usa o missionário para trabalhar no campo, mas Deus usa o campo para trabalhar também no missionário. É como uma máquina, né? Sim. Uma engrenagem. Sim, nós aprendemos, né, a confiar em Deus. Aprendi que Deus ouve as nossas orações. Isso é algo que eu trago muito firme no meu coração. Às vezes que tivemos dificuldades e as coisas fugiram do controle, eu não tinha como fazer nada. E nós simplesmente, como família, eu, a Rossana e os filhos, né, nós oramos e a resposta vinha, a situação se resolvia. Olha e só. Isso foram várias vezes, incontáveis vezes. Então, se há algo que eu aprendi no campo é confiar no Senhor. Não significa que eu tenho uma fé assim forte, né? Enquanto estivermos aqui no mundo, nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar preocupados, né? Vamos passar por
por lutas dentro de nós, mas a experiência nos ensinou isso. Deus ouve as nossas orações, Deus ele nos socorre, Ele nos ajuda quando nós precisamos dele e recorremos a Ele. Entendi. E olha, para você que me ouve, para você que me assiste, então é normal a pessoa sentir ansiedade, não é questão de demônio que está na sua vida, não. Isso daí é do ser humano, né, pastor? Sim, é verdade. Eu tô falando isso daqui porque o nosso ouvinte, nosso telespectador, geralmente vem de um lugar que ensina essas coisas estranhas, né? Sim. Então é bom deixar claro isso aqui, que é do ser humano, Sim. Mas a gente tem que confiar em Deus, né? É verdade. Nesse mundo a nossa fé não vai ser perfeita. Nós, às vezes, duvidaremos, às vezes ficaremos ansiosos, mas precisamos crescer, né, em santificação e crescer na fé, né? Isso faz parte da caminhada cristã. Com certeza. E agora, teve alguma história, alguma situação que te emocionou, que te marcou de forma especial? Sim, são várias, né? Uma delas foi uma visita a uma aldeia e chegamos ali depois de uma viagem muito longa de estrada de chão e nós encontramos ali um grupo de cristãos essa aldeia era rodeada de outras aldeias com outras religiões, né? Outros deuses. E essa aldeia específica tinha vários cristãos ali, né, um grupo bem grande, e aquilo me impressionou. Como pode, né, um lugar tão distante, tão isolado, e ter pessoas aqui crentes no Senhor Jesus Cristo, né? Então me disseram que foi um senhor ali que foi para a cidade, se converteu na cidade, teve contato com o evangelho, ele voltou para a sua aldeia e ali evangelizou, né? E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né, de conversar com ele, né? E ele, ali na nossa conversa, com um tradutor, né, eu falando inglês e alguém traduzindo para a língua dele, eu perguntei, né, ele me contou a história e eu perguntei, mas o senhor fez algum curso de teologia, né, de evangelismo? Qual é o conhecimento teológico que o senhor tem? Perguntei para ele, né? E ele olhou para mim e disse, pastor, eu não sei nada de teologia, nunca estudei. A única coisa que eu sei é que eu sou um pecador e Jesus morreu para me salvar. Olha só, então só cortando aqui, para você que me ouve, para você que me assiste de novo, se você quer fazer evangelismo, você não precisa fazer teologia. Você, com o conhecimento que você já tem, você já pode evangelizar, né? Sim. É importante fazer teologia, mas com o conhecimento que você já tem, você já pode fazer alguma coisa. Sim. Aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, Verdade. né? Na rua, com seus amigos, então, Sim. Muito interessante. Aquilo me emocionou bastante, né? Um homem ali que praticamente conhecia o básico da fé cristã, mas na verdade o básico que ele conhecia era tudo, né? Que ele era um pecador e que Jesus tinha morrido para salvá-lo, né? E essa foi a mensagem que ele pregou ali, e aquela aldeia então, uma boa parte da aldeia se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, que conselho o senhor daria para alguém que sente que Deus está chamando ela para a missão? Bom, em primeiro lugar, faça contato com missionários, né? Procure conhecer a realidade do campo, fazendo contatos, lendo bons livros, ou talvez biografias, né, de missionários. Procure conhecer a agência missionária da sua igreja, né? Não sei de qual igreja você está, você que está me ouvindo pertence, mas procure conhecer as atividades missionárias da sua igreja, se há alguma agência missionária ligada à sua igreja. Faça contato com a agência, faça contato com missionários, se envolva, procure conversar com essas pessoas. Isso te dará uma melhor ideia do que é o trabalho missionário e como ele está sendo, como ele é desenvolvido. Certo. E antes da pessoa dar esse primeiro passo, ela tem que saber o que antes de dar esse primeiro passo de fazer a missão? Conhecer aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Que Jesus, ele nos deu essa ordem, né? De fazer discípulos de todas as nações. Isso é um ensino que nós encontramos em toda a Escritura, né? Especialmente no final dos Evangelhos, onde Jesus envia os seus discípulos, né? E no início do livro de Atos, nós vemos ali o desenrolar de tudo isso.
é ter esse conhecimento básico, né? A pessoa deve conhecer primeiramente as Escrituras, que é a base de tudo, né? E depois, de uma forma mais prática, fazer contatos e começar a entender como Deus está agindo hoje, né, no trabalho missionário. Que legal. E para quem mora aqui na Europa ou no Brasil, como que ela pode se envolver para ajudar esse trabalho missionário? Fazendo contatos, apoiando financeiramente, orando, né, são meios, talvez visitando o campo, né, aproveitando aí um período de férias, fazer uma visita ao campo, conhecer o campo. Esses são meios importantes para ajudar o trabalho missionário. Certo. E a forma assim prática de ajudar, de se envolver, a caminhar junto com quem já está no campo missionário, tem alguma forma assim prática? Sim, fazer um contato por WhatsApp, um e-mail, se quiser enviar uma oferta, fazer contato com a agência missionária, né, pode enviar diretamente ou através da agência ou diretamente para o missionário. O que é mais importante é realmente fazer esse contato. Certo. Quando você estiver assistindo aí, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo as formas de você entrando em contato com o Pastor Marco e também o site da missão. Assim você vai poder ajudar ali de forma prática esse trabalho. Ótimo. Então, para fechar o nosso bate-papo, deixa uma mensagem para quem está ouvindo. Talvez a pessoa nunca pesquisou sobre missão. Deixa uma mensagem para as pessoas. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o trabalho missionário não é algo específico de algumas pessoas, né, como os pastores ou os próprios missionários, mas é algo que envolve toda a igreja. E você que está me ouvindo, que é um cristão, né, que crê em Cristo, você é chamado a testemunhar de Jesus, a falar do Evangelho, a anunciar às pessoas, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na escola, na academia, você é chamado a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto fundamental. Às vezes pensamos que missões é algo do missionário, né? Ou é algo do pastor, ou da liderança da igreja. Não, toda a igreja é chamada a participar. Nós vemos isso no livro de Atos, né? O desenvolvimento ali a partir de Jerusalém. Nós vemos Deus usando os membros da igreja para levar a palavra, né? No capítulo 8 ali de Atos, versículo 2 em diante, nós vemos isso. Então eu deixo essa mensagem para você que está nos ouvindo. Procure desenvolver esse ministério que é de todos nós, que é de todos os crentes. Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém. E se a pessoa quiser acompanhar o seu trabalho, como que ela pode fazer isso? Pode nos enviar uma mensagem no WhatsApp, depois se você quiser compartilhar, fique à vontade. Certo. E aí faça contato conosco, ou faça contato também com a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e ali eles poderão te compartilhar o projeto, o que estamos fazendo, né? Estamos aí à disposição. Tá certo. Então, essa aqui foi o nosso primeiro podcast com o pastor Marco Antônio. Obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Pastor Marcos. E Deus abençoe você aí do outro lado. Nos encontramos no próximo podcast, aqui na nossa rádio, Conhecimento da Verdade. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um abraço. Abraço.